Imagine você trabalhando 30, 40 anos, conquistando a sua aposentadoria com muito suor e de repente o seu dinheiro começa a desaparecer. Sem explicação, sem autorização, nada que você pediu para que acontecesse estava minguando o dinheiro que você obteve por direito. Esse foi o esquema descoberto na última semana aqui no nosso país, a fraude do INSS, um escândalo que desviou 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas que dependiam desse dinheiro para sobreviver. Nesse vídeo eu explico para você o que aconteceu e na verdade eu quero trazer soluções para você de como não depender do INSS e como criar uma carteira de investimentos é a melhor solução para que você não dependa do governo para sua aposentadoria, porque isso pode te levar à ruína financeira. Fique comigo até o final que todos esses pontos aqui ditos serão trazidos para você com muita clareza. Antes da gente continuar, meu nome é Matheus Monteiro, sou assessor de investimentos, esse é o canal O Cristão Investidor e aqui nós falamos de negócios, investimentos, finanças, tudo à luz da palavra de Deus. Já se inscreve, deixa o seu like e envia para uma pessoa que quer aprender um pouco mais como investir e entender o quanto é perigoso depender do governo para se aposentar. O INSS ele é um sistema de repartição. Quem trabalha hoje financia quem recebe agora. Então, se você é novo e paga o INSS, você está financiando pessoas que se aposentaram e depende desse benefício. Ele não é uma poupança que você acumula para desfrutar dela lá na frente. Eu já expliquei em outros vídeos aqui. Se você investisse o dinheiro que você contribui com o INSS, você teria uma renda passiva lá na frente muito maior do que o benefício que o governo iria te pagar quando você se aposentasse. O benefício médio em 2025 pago às pessoas que dependem desse tipo de aposentadoria está entre R$ 1.600 a R$ 2.200. Então imagina que você gasta R$ 6.000 por mês, como que você vai sobreviver na sua aposentadoria com R$ 2.200 pensando que é o máximo médio que as pessoas recebem? Não tem como. Então por isso que você precisa tomar uma atitude agora. Para você entender um pouco melhor, pense na Dona Maria. Ela tem 73 anos, toda a vida pagou o INSS e era descontado o salário dela R$ 65 por mês. No próximo mês, R$ 103 foram descontados. Ela achou que fosse um erro, só que na verdade era um crime. Muitas outras pessoas foram vítimas dessa fraude. Uma explicação um pouco mais técnica, haviam descontos das instituições conveniadas ao INSS que eram feitas diretamente da folha salarial dos beneficiários. Isso fazia com que outras pessoas embolsassem esse dinheiro. Durante todo o período, esse esquema envolveu mais ou menos 6 bilhões de reais desviados de quem precisava e dependia desse benefício. Os fatos ainda estão se desenrolando e existem investigações acontecendo para entender quem foram as vítimas e os culpados de cometer esse crime com essas pessoas. Por enquanto, o presidente do INSS foi exonerado e também algumas pessoas que tinham cargos públicos, eles eram servidores e ajudavam a aprovar esses benefícios para quem não tinha direito, também estão sendo retirados dos seus cargos para que sejam culpados e paguem pelos seus crimes. A minha principal ideia aqui não é trazer uma notícia que você poderia ler em qualquer lugar, mas na verdade é te conscientizar o quanto isso é grave, não só como um crime, mas algo que você não pode fazer é depender do INSS, do governo, para que você se aposente. Eu já disse isso em alguns outros vídeos, mas as pessoas infelizmente têm a tendência de não pensarem nos seus futuros. Elas não têm gasto tempo pensando em como elas vão sobreviver na idade onde elas vão estar mais frágeis em saúde, em capacidade de gerar riqueza e recurso. Simplesmente elas estão ignorando como se o futuro nunca fosse chegar. Você já imaginou como essas pessoas que dependem desse dinheiro sofreram ou deixaram de pagar alguma conta, fizeram até empréstimos ou passaram necessidade porque elas não entendiam? E aí, provavelmente você deve ter algum idoso perto de você. Você sabe o quanto eles têm dificuldade de lidar com tecnologia, de saber o que está acontecendo. Talvez eles não tenham a ideia ou o costume de conferirem os seus extratos para entender se aquilo que está sendo descontado é realmente o justo ou o devido nas suas contas. Por exemplo, na minha avó, eu pago a internet para ela. Esses dias, acompanhando ali o extrato, eu percebi que a operadora de internet estava cobrando R$ 20 todos os meses de um antivírus que ela nem utiliza. Ela não tem nem noção do que aquilo estava acontecendo. Eu prontamente liguei na operadora e falei, isso aqui não foi um serviço contratado por ela, eu sou o responsável, então vocês precisam cancelar. A operadora disse que vai cancelar e estornar os valores que foram pagos até agora. Agora imagina que se um dia ela entraria no aplicativo para ver se a internet dela está sendo paga certinho, se tudo que está sendo cobrado é realmente o que ela utilizou. Ela não ia fazer isso. E se ela não tem alguém se importando com ela, imagina o tanto de brasileiro que está sofrendo com isso agora. Esse exemplo não é só no caso da minha avó ou levando em consideração o INSS, mas é para qualquer coisa. Então confira os seus extratos, preste atenção naquilo que você está pagando e se realmente você contratou algum produto
pelo qual estão descontando ali automaticamente na sua conta e talvez você não tenha nem conhecimento. Então já pega essa dica para utilizar em um outro lugar. Pensando no INSS em si, você pode acompanhar no aplicativo. Às vezes você é jovem e está assistindo esse vídeo, você pode fazer isso para os seus avós, para pessoas idosas que dependem do INSS, ou até ligar no número 135, que é o número responsável por esse tipo de benefício, de consulta e de explicação sobre o que está acontecendo. E o intuito aqui dos próximos minutos é justamente te ajudar a entender que nós, como brasileiros, não temos nenhum tipo de vontade, na maioria dos casos, de nos preocuparmos com o futuro. Esses dias atrás eu vi um vídeo que me deixou extremamente chateado, chocado, triste, porque a gente percebe que nós nos contentamos com pouco. É aquele negócio, o pão e o circo nos beneficia, então a gente acaba em algum momento se sujeitando a tudo e qualquer coisa que é enfiado para nós goela abaixo. Em uma entrevista, um jovem foi perguntado para ele o que ele achava da alta da gasolina. E ele falou: a mim não tem problema nenhum, porque eu sempre abasteço R$10, então não faz diferença. Por mais triste que isso seja, e talvez você fale, poxa, como alguém pode pensar nisso? Realmente as pessoas pensam e elas estão só preocupadas com, às vezes, a sua cerveja, a sua carne, o seu churrasquinho no final de semana. E para nós que somos cristãos, às vezes só com a nossa igreja, com o nosso ministério, com a nossa oração e a nossa vida financeira, os nossos contratos, aquilo que a gente está sendo, às vezes, lesado, não está sendo levado em consideração. Esse vídeo tem o intuito de despertar você para uma aposentadoria de qualidade. Você precisa começar a semear agora, e ninguém está falando para você deixar de aproveitar a sua vida no dia de hoje, mas eu estou querendo dizer que você precisa ter um plano a curto, médio e longo prazo. A aposentadoria, ela chega, e quando que você vai tomar uma atitude para que lá na frente você não só tenha uma qualidade de vida melhor, mas as pessoas que dependam de você também tenham uma boa estadia aqui nessa terra, até nós não estarmos mais aqui. E agora eu quero compartilhar com você os 5 degraus para você construir a sua própria aposentadoria e não depender de ninguém lá na frente. Primeiramente, você precisa organizar a sua vida financeira. Como a gente já disse aqui, confira os seus contratos, o que está sendo descontado na sua fatura de cartão, o que você contratou, se é realmente o que você está pagando. Confira e organize a sua vida financeira. Sabe quanto você gasta, quanto você ganha, onde você está gastando, porque às vezes no 40 aqui, 20 ali, você está perdendo tempo, perdendo dinheiro e não sabe nem onde você está gastando. Existe uma frase que diz que não são grandes furos que afundam as embarcações, mas de pouco em pouco os pequenos vão fazendo o navio afundar. Então preste atenção e saiba o quanto isso vai ser prejudicial para você no longo prazo. Então, primeiro passo, organização. Segundo passo, monte a sua reserva de emergência, contrate um seguro em vida para proteger o seu patrimônio, a sua vida financeira e você não estar descoberto no dia da adversidade. O terceiro ponto extremamente importante é contrate alguém para te auxiliar financeiramente com investimentos nos seus negócios, aprenda mais com pessoas que já trilharam esse caminho. Eu todos os dias auxilio as pessoas a justamente criarem esse colchão financeiro, protegerem os seus patrimônios, a sua família, investirem fora do país, investirem de maneira qualificada aqui no nosso país. Então, se você quer projetar a sua vida financeira, ter uma aposentadoria de qualidade, meu Instagram sempre fica aqui disponível para você me chamar e também eu vou deixar o meu e-mail profissional aqui para você agendar uma reunião comigo e nós falarmos a respeito disso. É um tema extremamente importante e nada melhor como um exemplo desse no nosso país para que você seja chocado e saia dessa condição onde você está vivendo no automático e não está tomando as rédeas da sua vida financeira. Então, contrate alguém para te auxiliar financeiramente. Fica aí o convite para você entrar em contato comigo. Abrindo um parênteses, curta o vídeo, se inscreve no canal hoje, 9h30 da noite, domingo, gravando um vídeo para vocês para trazer a notícia fresquinha, com o máximo de qualidade possível. Então dá essa força para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e mais gente seja abençoada e saia dessa condição que nós brasileiros estamos sendo obrigados a viver. O quarto ponto é invista para o longo prazo. Saiba que muitas vezes a maior dificuldade que nós temos é pensar depois de 10, 20, 30 anos. Só que o tempo passa, você chega lá e quanto menos planejado esse futuro estiver, mais você vai sofrer lá na frente. Então é importante demais você entender. Você não está investindo para que a sua vida mude de hoje para amanhã. É para você criar um colchão financeiro e lá na frente você colher os melhores frutos. Existe uma frase do Warren Buffett que diz assim: alguém sentado em uma sombra plantou uma árvore há muito tempo atrás. Então você precisa começar a plantar as suas árvores hoje para que lá na frente você tenha sombra para se deitar embaixo. O quinto ponto é eduque-se continuamente. Saiba que você tem a obrigação de ser o responsável pela sua vida. Por mais que você contrate uma assessoria, tenha pessoas especializadas ao seu redor para poder te ajudar, você precisa se educar e ser alguém pensante, alguém que melhore a sua vida profissional, os seus negócios, tenha mais rendas. Então você precisa se educar e buscar cada vez mais discernimento em relação à sua vida financeira para que você prospere e tenha a melhor qualidade possível lá na frente. A Bíblia diz em Provérbios 24:3 o seguinte: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se firma. Então isso não pode ser até um tempo e você parar de estudar e achar que está tudo certo. Você ainda precisa continuar melhorando. Você percebe quanto a tecnologia, quanto as informações elas estão dando para nós janelas de oportunidade para aproveitarmos alguns negócios, mas lá na frente
quem sabe o que vai acontecer. Você percebe como o mundo hoje está dinâmico, pessoas que tinham profissões altamente conceituadas há anos atrás hoje estão basicamente obsoletas porque uma inteligência artificial faz o trabalho delas e outras coisas estão mudando muito rapidamente. Então talvez o seu trabalho garantido hoje não seja tão importante amanhã. Então você precisa estar atento para mudar conforme a economia muda e também ser o melhor profissional possível. E como um cristão deve enxergar a sua aposentadoria? A Bíblia não diz especificamente para nós pararmos de trabalhar ou alguma coisa muito específica em relação a isso, mas Provérbios diz o seguinte: o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Provérbios 13, 22. Então é importante demais você deixar algo para que as pessoas comecem lá na frente com a melhor qualidade. Eu sei que às vezes não fizeram isso por você, mas você tem a obrigação de fazer isso por outros, mesmo que talvez isso não foi te dado para que a sua vida fosse um pouco mais fácil. Eu, infelizmente, contacto algumas pessoas que falam assim: depois que eu morrer, os meus filhos, a minha família se vira. Eu prontamente respondo para essas pessoas que se elas não tomarem uma decisão de deixarem os familiares, aqueles que ficam, que são importantes para ela, melhores posicionados, elas não estão tentando ajudar os filhos ou a esposa ou o marido em relação a eles se desenvolverem e se virarem dali para frente. Ela está simplesmente colocando em xeque tudo que foi construído por ela antes da morte e, além disso, ela está fazendo com que outras pessoas fiquem com tudo que ela construiu. Porque se ela não fizer um planejamento sucessório, o governo, os advogados, o cartório vai cobrar as taxas do mesmo jeito. Às vezes a pessoa deixa para o governo os imóveis, o dinheiro, todo o patrimônio que ela conquistou, ao invés dela deixar facilitado para a família, ela deixa para outras instituições e pessoas. Então isso é extremamente importante. Você precisa entender que você tem responsabilidade e a Bíblia diz que o homem bom faz isso pela próxima geração. Mateus, então você está dizendo que é uma tolice pagar o INSS? Eu estou sendo burro de fazer isso? Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Obviamente, se você for pensar que o INSS ele é uma pirâmide financeira, ou seja, quem paga hoje financia quem recebe agora, obviamente a gente sabe que o brasileiro ele está envelhecendo e nós temos menos pessoas nascendo. Se a gente for parar para pensar que mais pessoas receberão no futuro e menos pessoas irão pagar, a tendência é essa estrutura colapsar. É muito importante você não depender do governo do INSS lá na frente. Pensando nisso, é complicado afirmar se você vai conseguir receber esse benefício lá na frente. O que eu estou te incentivando é não depender dele de forma alguma. Ele não pode ser a sua única esperança, a sua única fonte de renda. Deus tem dado para você sabedoria, entendimento. Hoje você tem acesso a diversas informações. Tudo que você precisa é gastar tempo e se preparar cada vez mais para o futuro, para que você não sofra lá na frente. Você precisa começar agora. O que nós vimos hoje é um alerta em relação a nós ficarmos espertos, ativos, sábios e intencionais em relação ao nosso futuro financeiro. Deixar a vida te levar, a vida levar você, esse não foi o seu chamado e para isso que Deus te criou. Então tome as rédeas da sua história, faça a diferença para o seu futuro lá na frente, porque a única pessoa responsável por ele é você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.